Os movimentos ambientalistas e ecológicos são movimentos políticos e sociais que buscam a redução dos problemas ecológicos e ambientais causados por ações humanas. Os seus pilares centrais são a economia verde e a sustentabilidade. Eles defendem a ideia de utilizar as fontes de energia renováveis para a sobrevivência das futuras gerações, além de preservar a biodiversidade do planeta. Embora muitas pessoas acreditem que o movimento ambientalista representa uma resposta moderna à crescente destruição dos ecossistemas, as primeiras iniciativas de ambientalistas e ecologistas remontam aos anos 1900. O uso de princípios científicos para desenvolver planos de manejo e proteção florestal no século XIX demonstrou o entusiasmo e a responsabilidade cívica de algumas organizações e cientistas para remediar os efeitos da crescente industrialização das cidades. Principais lutas e manifestações. Desde então, as ações de grupos ambientais podem ser generalizadas ou podem se concentrar na proteção de espécies ou habitats específicos. Existem organizações civis não governamentais, ou seja, ONGs, e grupos políticos que lutam contra a poluição do ar e dos oceanos ou o uso contínuo de combustíveis fósseis. Suas ações são globais e em larga escala, o que dificulta a coordenação de manifestações. Além disso, é necessário muito trabalho de adaptação cultural e legal, pois cada país possui uma legislação específica e uma visão social relacionada às questões ecológicas. Em operações globais, podemos citar várias organizações ambientais, como a Greenpeace, o World Wide Fund for Nature e o Environmental Protection Fund. Essas organizações não governamentais têm objetivos semelhantes. Estão empenhadas em combater a poluição e a caça e a pesca extensiva, e realizam atividades para proteger biomas e espécies ameaçadas de extinção. Para grupos menores, mais ações regionais e locais. Quaisquer associações de moradores que reúnem e discutam medidas de reciclagem e reflorestamento urbano, por exemplo, estão agindo de acordo com os princípios de proteção ambiental. Vale ressaltar que as ações de educação ambiental para escolas e adultos também incluem ações de proteção ao meio ambiente, pois estabelecem uma ligação afetiva entre a comunidade e o meio ambiente, que é um dos grandes objetivos dos ecologistas. Os governos de alguns países do mundo têm a maior probabilidade de participar de debates ambientais e formular políticas públicas que condizem à proteção dos ecossistemas. O estabelecimento, proteção e monitoramento de áreas protegidas e reservas naturais são vitais para a proteção da biodiversidade. Além disso, conferências diplomáticas globais em grande escala, como a Conferência de Toronto, o Protocolo de Kyoto e o recente Acordo de Paris, permitiram o estabelecimento de objetivos e metas ambientais comuns, garantindo que a maioria dos países avance em direção ao futuro ideal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O Greenpeace é uma organização fundada em 71 e teve algumas de suas vitórias para que a preservação ecológica fosse prioridade. Uma delas ocorreu em 74, na França, onde foi um fato que se estendeu da década de 60 até 74, pois o governo francês propôs que o Pacífico Sul seria utilizado como zona de testes nucleares. Mas ocorreu que um canadense chamado David se contrapôs ao fato e diversas vezes fez protestos contra os tais testes. Mas somente em 74, onde se repercutiu por todo o mundo a devastação que ocorreria em tais lugares, por pressão pública, o governo francês teve que anunciar o fim dos testes no local. Em 82, mais uma de suas histórias, ocorreu que as campanhas do Greenpeace contra a comercialização de baleias na década de 70, alguns anos após a sua criação em 73, iniciaram investidas contra os barcos baleeiros
E após 10 anos eles conseguiram conquistar, onde a Comissão Baleeira Internacional anuncia moratória de caças às baleias. E em 95, onde a Shell, uma das maiores produtoras de petróleo, decidiu na década de 90 que uma de suas plataformas, que pesava mais de 15 mil toneladas, foi instalada no Mar do Norte, que não tinha serventia, e pediu ao governo britânico autorização para despejar a instalação inteira no Oceano Atlântico. E com a permissão, a companhia provavelmente seguiria seus planos se não fosse pelo Greenpeace a atrapalhar. Em 95, no dia 30 de abril, ativistas invadiram a plataforma. Cenas dramáticas se repercutiram pelo mundo todo, onde voluntários eram atingidos por fortes jatos de água. E após os protestos que ocorreram por espontaneidade em toda a Europa, 50% na queda das vendas da Shell em toda a Europa. Sem saída, então, a empresa teve que recuar e aceitou desmontar a plataforma e reciclá-la em terra. Governos de diversos países do mundo têm se tornado mais acessíveis ao debate ambiental, desenvolvendo políticas públicas que favorecem a conservação dos ecossistemas. A criação de áreas de proteção e reservas naturais, bem como sua proteção e monitoramento, são essenciais na preservação da biodiversidade. Adicionalmente, grandes encontros diplomáticos globais, como a Conferência de Toronto, o Protocolo de Kyoto e o recente Acordo de Paris permitem o estabelecimento de metas e objetivos ambientais em comum, assegurando que a maior parte dos países caminhe rumo ao futuro desejado de um mundo menos poluidor e mais consciente. O agravamento do aquecimento global tem trazido ainda mais atenção aos movimentos ambientalistas. Como grande parte da população humana tem sofrido direta ou indiretamente efeitos associados às mudanças climáticas, uma conscientização coletiva parece estar surgindo, especialmente entre os grupos mais jovens, que exigem medidas mais rígidas de conservação ambiental por parte das grandes empresas que comercializam produtos e serviços e por parte dos governos. Cada vez mais precisamos divulgar e informar as pessoas sobre a importância de lutar pela preservação da biodiversidade, pois na última década muitos críticos do ambientalismo têm se unido com argumentos negacionistas em relação ao aquecimento global, podendo dificultar ainda mais nossa busca por um mundo mais saudável e seguro, onde a preocupação da sustentabilidade oriente todas as atividades socioeconômicas. Vemos que a importância dessas organizações que visam a preservação ecológica no mundo de hoje é que sem elas poderíamos hoje não ter algumas espécies de animais ou nem mesmo ter alguns tipos de espécies de plantas, pois no mundo de hoje vemos que a quantidade de pessoas, a demanda hoje em dia está muito alta e a preservação ecológica de algumas coisas são muito importantes. E o Greenpeace, que é um movimento de extrema importância, que já teve várias de suas vitórias, que conseguiram a preservação de várias áreas de natureza e a preservação de várias espécies, como a espécie da baleia azul, que estava sendo caçada, onde estavam drasticamente diminuindo a sua população em pelo menos 6 mil ao ano. Ou também na França, em 74, que poderiam ter ocorrido uma devastação ambiental e uma devastação na fauna do local gigantesca. E é de extrema importância sempre estarmos pensando na preservação ecológica para que a vida humana seja contínua em nosso planeta.